Olá! Vamos para mais uma história da Palavra de Deus? Uma história real que aconteceu de verdade, que está aqui na Bíblia Sagrada. Mas antes, vamos trazer à memória, lembrar um pouco da história passada? Lembrando que o rei dos Moabitas, o rei Balaque, ele queria amaldiçoar Israel, porque ele ouviu tudo aquilo que Deus estava fazendo com Israel. E ele teve medo. Então ele chamou um profeta que não era um profeta de Deus, chamado Balaão, para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Mas Balaão, Deus não deixou que ele fizesse isso. Deus impediu. Deus usou até uma jumenta, vocês lembram? Para falar com Balaão. E Balaão, em vez de amaldiçoar Israel, Balaão abençoou Israel. Israel não sabia nada disso. Eles estavam lá no acampamento, na tenda deles. Eles nem imaginavam que havia um rei que queria amaldiçoá-los. Deus estava cuidando de Israel, ainda que Israel não soubesse e não estivesse vendo. Deus cuida de você, ainda que você não esteja vendo, mas Deus, Ele está cuidando de você, está cuidando de mim, como cuidou de Israel. E a história de hoje fala do cuidado de Deus. Vamos ouvir. O povo de Israel, ele estava muito grande, crescendo muito. Deus havia falado que eles seriam numerosos, eles seriam como as estrelas do céu, eles seriam como a areia do mar, ninguém ia poder contar o tamanho desse povo. Mas Deus, ele mandou que contasse, falou para Moisés e falou: Moisés, conte o povo, porque já é hora de dividir a herança, distribuir a terra, porque eles já estavam chegando perto de Canaã. E aí Moisés, ele chama o povo, os homens, chama para poder contar, para dividir a herança. E eles vão, começam a contar. Deus havia falado que aquela tribo que tivesse mais pessoas iria receber uma terra maior. E a tribo que tivesse menos pessoas receberia uma parte menor. Assim, todos eles receberiam uma parte igual. Deus é um Deus justo. E Moisés manda que seja feito isso. E quando o povo começa a contar, de acordo com as tribos, eles chegam na tribo de Manassés. Manassés era um dos filhos de José. E quando eles vão contando, eles chegam na família de Zelofiade. Zelofiade, ele não tinha filhos, ele teve 5 filhas. E eles, quando contaram, eles falaram que a herança de Zelofiade eles iam dar para os irmãos dele, porque a herança era para ser dado para os filhos e não para as filhas. Mas as filhas de Zelofiade eram 5 moças, a Bíblia não diz a idade delas, mas eu imagino que elas deveriam ser bem jovens, porque elas eram solteiras. Talvez tivessem até alguma adolescente entre elas, não sei. Elas se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Esse era o nome dessas moças. E elas falaram: não é justo que a herança do nosso pai vá para os nossos tios e que o nome do nosso pai não fique na tribo de Manassés. Nós queremos falar com Moisés. E elas falaram com Moisés, foram até Moisés, e naquela época os homens é que resolviam essas coisas. Mas elas foram muito corajosas, elas resolveram falar com Moisés, e Moisés recebeu aquelas moças. E elas falaram: Moisés, o nosso pai não foi rebelde contra o Senhor. Ele morreu porque era a época dele morrer. E agora não é justo a herança do nosso pai passar para os nossos tios, só porque nós somos mulheres. E Moisés falou assim para elas. Moisés achou que o que elas falaram era bom. Então Moisés disse para elas: eu vou primeiro falar com Deus, eu vou consultar ao Senhor. E Moisés, ele vai falar com Deus. Ele conta para o Senhor o que está acontecendo e Deus acha bom
o que as moças falaram. Deus cuidava dessas moças e Deus achou bom. Deus não deixou que elas ficassem sozinhas, desamparadas. Então Deus disse para Moisés, Moisés, o que ela está falando está certo. Agora você vai dizer que elas vão receber a herança do pai delas, mas tem uma condição. Elas vão ter que casar com alguém dentro da tribo de Manassés, para que essa herança não passe para outra tribo e fique ali dentro da tribo. Moisés chegou e contou isso para elas, né? Moisés contou tudo o que Deus havia falado. Elas ficaram muito contentes, porque Deus estava cuidando dessas moças. Ainda que aqueles homens estivessem achando que era errado, né? Achavam que a herança deveria ficar entre os homens, mas Deus disse para eles, não. Essa herança vai para as filhas de Zelofeade. Deus cuidou dessas moças, Deus cuidou de Israel, Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Vocês viram que para Deus não tem diferença, menino, menina, Ele ama todos de igual maneira e Ele cuida de todos da mesma maneira. Aqui Ele nos ensina que Deus não faz diferença entre as pessoas, né? Ele cuida de todos nós e nós devemos também estar cuidando uns dos outros, porque essa é a vontade de Deus. Depois que isso passou, Deus chama Moisés e Deus fala que já está quase na hora de Moisés estar com o Senhor. Moisés já está velhinho, mas vocês sabem que Moisés ele não vai entrar na Terra Prometida. Arão não entrou e nem Moisés também ia entrar na Terra Prometida. Mas Deus faz algo maravilhoso. Deus chama Moisés e fala para Moisés, Moisés, eu quero que você suba lá no monte. E Moisés sobe lá no monte e Deus fala para ele, olha a terra prometida, a terra de Canaã. Você não vai entrar na terra de Canaã, mas eu quero que você veja a terra. E Moisés, ele sobe lá no alto do monte e lá no alto ele pode ver toda aquela terra maravilhosa que Deus havia separado e havia preparado para dar a esse povo que ele tanto amava. Moisés, ele ficou muito feliz. Que honra, que alegria, que privilégio ele poder ver a terra prometida. Ainda que ele não fosse morar lá, ainda que ele não entrasse lá, mas ele estava feliz com essa honra que Deus havia dado para ele. Depois que Deus mostra para Moisés a terra prometida, Deus agora fala para Moisés que Josué vai ficar no lugar de Moisés. Josué agora, ele vai conduzir o povo. E Deus fala para Moisés, para ele chamar Eleazar, o sacerdote, né? E o sacerdote vem e os homens estão lá. E Deus agora, ele quer que todo o povo ele veja e saiba que Josué foi escolhido por Deus. Então Moisés, ele chama Josué, e Josué vem, e a Bíblia diz que Moisés, ele estende as mãos sobre Josué, ele abençoa Josué, e o sacerdote está lá também, o filho de Arão, e todo o povo, ele vê que Deus havia escolhido Josué para ser o novo líder em Israel. Quando Deus deu para as filhas de Zelofeade as terras, Deus havia mudado até a lei, porque a lei permitia que só os meninos recebessem a herança. E agora elas recebiam também essa herança. Então Deus mudou a lei por causa delas, por amor a elas, né? Porque Deus cuidou dessas moças e Deus continuava cuidando do seu povo. Moisés, ele não ia estar mais entre Israel, né? Ele ainda ia ficar um tempo. Estava se aproximando o momento, porque ele já estava ficando velho, ele já estava bem velho. E Deus agora queria que Josué conduzisse o povo. Moisés ia estar ensinando para o Josué.
E Moisés, ele dá para Josué algumas ordens que o Senhor mandou. E Deus, ele prometeu que ele ia estar cuidando do seu povo. Será que Deus iria cuidar de Josué como cuidou de Moisés e estava cuidando de todo o seu povo? É claro que Deus ia cuidar de Josué. Josué tinha sido escolhido pelo Senhor para ser o novo líder de Israel. E ele ia ser um líder muito corajoso. Vocês vão descobrir e vão ver, se o Senhor permitir, com as outras histórias que nós vamos contar. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Lembra-se, Deus, ele cuida de você, ainda que você não esteja nem vendo, nem percebendo, mas Deus está aí, juntinho de você, cuidando de você. Você já tem Jesus no seu coração? Se você já tem Jesus no seu coração, se alegre, porque ele cuida de você. E você que ainda não tem Jesus, ele também cuida de você. E se ele cuida de você, abre seu coração e pede para Jesus vir e fazer morada dentro do seu coração, como a gente já tem ensinado para você nas histórias que a gente tem contado. Fale com ele, ore, pede para ele fazer morada dentro de você e ele vai fazer. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Amamos vocês, mas Jesus te ama muito, 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 muito mais. Fica com Jesus. Amém.